Nós nos consagramos a Ti nessa manhã, ao Espírito Santo de Deus, e pedimos, vem falar ao nosso coração, vem falar através de mim, através daquilo que eu tenho para oferecer nessa manhã, mas que seja o Senhor a falar a cada coração. Nós consagramos a Ti as nossas lutas, Espírito Santo. Consagramos a Ti as feridas que cegam o nosso entendimento, que cegam a nossa percepção espiritual, mas também cognitiva, para entender as áreas nas quais nós precisamos mudar. Muitas vezes é até um mecanismo, porque acusando os defeitos dos outros, nós não temos que lidar com as nossas fraquezas e nos habituamos a apontar o que está de errado no mundo, sem ter que, com hombridade, com sensatez e sabedoria, ter que lidar com as nossas próprias imperfeições. Vem, Espírito Santo, nos batizar nesta manhã e nos dê humildade para ouvir isso, para acolher. Fala conosco, nós nos consagramos a Ti. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Colossenses 3, eu tinha dito inicialmente do 12 ao 15, mas eu vou me parar no 14, tá? 12 ao 14 tá bom. Portanto, como eleitos de Deus, então São Paulo já está dizendo, portanto, né? Essa palavra ela é muito importante, ela quer dizer assim, olha, por causa disso, porque você é um eleito de Deus, santo e amado, então São Paulo já colocou ali o fundamento do que ele vai pedir depois, né? Do que Deus vai nos pedir depois. Nós somos eleitos de Deus, somos santos e amados, então, portanto, vestivos, né? Ou em outras palavras, revestivos. Esse verbo do grego que foi traduzido como vestivos é de fato dá essa ideia de colocar uma roupa, né? O que é você se vestir? Olha, por exemplo, eu estou vestido com essa roupa, então tudo que eu tenho, olha aqui, o padre vai abrir até o braço. Desculpa, Ivana, não te acertei. Não, tudo que eu tenho está coberto por isso. O que é se vestir de algo? É você assumir aquela indumentária, é você assumir aquilo. Então, vestivos com sentimentos de, primeira coisa, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha só. Suportai-vos uns aos outros, se um tiver motivo de queixa contra o outro. Perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo, né, da perfeição. Veja bem, essa palavra é muito rica. Essa sim é uma palavra que, olha, dá para a gente pregar de hoje até o dia 30 de janeiro. Porque, veja bem, como o padre disse, São Paulo coloca o fundamento. Nós somos amados de Deus, eleitos, escolhidos. E Deus quer que nós nos vistamos. Não é só assim, tenha ocasionalmente esse sentimento, essa postura, né? Quando eu quero entender uma passagem, eu olho sempre para os verbos, né? Os verbos são as ações que Deus nos pede. Então, se vista de compaixão, se vista de bondade, se vista de humildade, se vista de mansidão. Olha, muita gente está perdendo o céu por falta de mansidão, tá? Porque a gente entendeu que ser bom, ser feliz, ser santo é fazer muitas coisas, é fazer rápido, mas nem sempre. Ser manso, paciência, suportai-vos. E suportar tem o sentido de ser suporte? Tem, mas também tem o sentido, não é, de você tolerar, de você lidar com alguém é difícil. Suportar um ao outro se alguém tiver motivo de queixa. Perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Sobretudo, revestivos, né? Além de se vestir, tem o prefixo aqui, né? Revestivos do amor, que é o vínculo, que é o selo da perfeição. Quer ser perfeito? Não é pregar bem, não é só cantar, tocar bem, comunicar bem, fazer algo bem, mas é amar. E o amor passa necessariamente por essas realidades. Compaixão, bondade, humildade, paciência, perdão, disposição de suportar o outro que é difícil. Talvez essa palavra hoje para você, ela está se encaixando como uma luva. Mas eu não estou dizendo que ela seja agradável não, tá?
Eu tenho certeza que se eu escrevesse um livro assim, 10 passos para o sucesso, ia ser best-seller. Mas um livro, Como Amar o Seu Irmão, que é o que nos salva, não venderia nada. Porque não é o que as pessoas, infelizmente, querem saber. Não é. Eu digo de experiência própria, de quem já escreveu 10 livros e de quem atende as pessoas, infelizmente. Nós queremos sucesso, nós queremos bênção, nós queremos resolver o nosso problema, mas nós não entendemos que, como dizia São João da Cruz, no alvorecer da vida seremos julgados pelo amor. Que demos ou não demos, né? Tanto que Jesus, no sermão escatológico, no final de Mateus, a partir do 25, ele diz, olha, você é minha ovelha, vem para a minha direita, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Caridade, o amor encarnado, né? Estive nu e me vestiste, estava preso e você me visitou. Então, Deus está nos chamando hoje à maturidade cristã, porque ninguém se torna maduro na vida espiritual se não aprende a perdoar de verdade, a amar de verdade, a ter paciência, a ser manso e a ser humilde. A pessoa pode realizar muitas obras, pode ter muita eloquência, muita inteligência, tem pessoas que têm dons fantásticos, que você admira, mas não é isso que nos salva. O que nos salva é o amor. O amar concretamente. E o amor passa necessariamente por isso aqui. Eu vou voltar depois em cada uma dessas atributos aqui que São Paulo trouxe, mas eu quero começar a falar, a partir dessa palavra, sobre como lidar com pessoas difíceis, né? Então veja bem, uma coisa que eu e você temos que ter consciência. O Catecismo nos ensina que todos nós somos pessoas difíceis. Todos. Por quê? Isso é uma consequência natural da queda original. Todos nós trazemos em nós as consequências do pecado original. Então, a partir da queda original, as relações humanas foram marcadas, sabe, por tensões. Nós vemos a inveja de Caim, que matou seu irmão Abel. Nós vemos violência, maledicência, dureza de coração. Por isso, conviver, gente, com pessoas difíceis não é um acidente. É parte do nosso caminho de santificação, porque todos nós somos pessoas difíceis. Você é uma pessoa difícil, isso é uma verdade teológica. Eu sou uma pessoa difícil. Acordei para a vida, Padre. Não adianta. Os nossos relacionamentos são marcados por pessoas difíceis, por pessoas desafiadoras. E é claro, dentre as pessoas difíceis existem os graus e a intensidade, né? O que atenua ou o que remedia isso, né? Tem pessoas difíceis que são mais difíceis do que outras, que também são difíceis. E geralmente uma pessoa difícil é uma pessoa, gente, que a dificuldade da pessoa é resultado da dor que ela traz no coração, que ela não consegue lidar e ela acaba externando isso, né? É uma dor que não foi curada e que está vindo para fora. Claro, isso não é uma justificativa para dizer a pessoa está certa em errar e fazer o mal, não. Mas a gente tem que compreender o processo do outro, compreender o sofrimento do outro. E geralmente compreende o processo do outro quem tem a sensatez. Presta atenção. Sensatez de olhar para si mesmo e perceber o abismo das próprias misérias. A pessoa que julga demais, que fala demais do outro, que ela não tem nada do que São Paulo está falando aqui, que a gente precisa ter nos versículos que o padre leu. E outra, ela usa isso como um mecanismo inconsciente, porque falando do outro, eu não tenho que lidar com a minha fraqueza. Falando do outro, eu conto para mim mesmo a mentira de que eu não tenho a fraqueza da qual eu o acuso. Talvez você não tenha aquela fraqueza, o outro tem um pecado público, vamos supor, você não tem aquele pecado, mas você tem um orgulho no coração que talvez o outro com aquele pecado público se arrependa e vá para o céu e você vá para o inferno. Porque o orgulho é o maior de todos os pecados, nos ensinam os padres da igreja, sabe, o pecado por excelência de Lúcifer, né? Então, a gente tem a ilusão de que falando dos outros a gente remedia as nossas fragilidades ou a gente não tem, né? E como, me perdoe, a gente está cruel. Uma pessoa fala uma coisa que ela acha do outro, o outro já fala, é verdade, eu vi. Aí o terceiro já fala, o outro tem aquela atitude ruim. A gente está predisposto a falar o pior, a pressupor o pior, a julgar de maneira pior e a acabar com a fama das pessoas. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa boa, ou às vezes o resultado não é tão bom, mas tem uma reta intenção, né? Então a palavra está corrigindo a rota dos nossos relacionamentos. Você está entendendo? Corrigindo a rota dos nossos relacionamentos. E como eu disse, todos somos difíceis, todavia existem graus de pessoas mais machucadas e mais difíceis. Você convive com pessoas difíceis além de você mesmo? Quais são os perfis? Olha, tem o agressivo, tem o manipulador, tem o pessimista crônico, né? Aquela pessoa que está sempre reclamando.
Tem a pessoa muito lenta. Eu confesso que eu já falei isso aqui no Sorrindo para a Vida. Eu tenho dificuldade com pessoas muito lentas, mas Deus as coloca no meu caminho justamente para eu exercer a virtude da paciência, senão eu não me santifico. Eu confesso que não é mérito meu, é dom de graça de Deus. Às vezes eu faço em 1 hora o que uma pessoa não faria numa semana. Mas Deus não me deu isso para que eu me orgulhe. Pelo contrário, é uma graça que Ele me deu para um propósito que Ele sabe, eu não sei. Mas o outro que tem menos, talvez, capacidade de fazer as coisas rápido, ele também foi criado por Deus, e Deus também deu a ele esse atributo por um propósito que eu desconheço. E eu preciso acolher essa pessoa, que é um dom, que é uma graça, que é uma bênção, sobretudo para mim, que talvez tenha essa habilidade, ou não sei nem se é habilidade, né? Com o tempo você vai vendo que ser tranquilo não é ruim, é uma virtude, né? Pessoas tranquilas, o mundo está caindo, a pessoa, né? É uma bênção. Mas não é porque eu faço assim que o outro é ruim, você está entendendo? Pelo contrário, Deus colocou aquela pessoa na minha vida justamente para eu me salvar, senão eu me perderia no meu orgulho. Então, é o lento, é o pessimista crônico, é o orgulhoso que nunca reconhece as fraquezas, né? Super-homem, super-mulher, é o que exige demais, né? Qual é o perfil da pessoa mais difícil que convive com você? É o que nunca reconhece o que você faz de bom, que está sempre exigindo mais. É a pessoa desorganizada, né? Pessoas organizadas têm dificuldade com pessoas organizadas, né? Ou vice-versa. Qual é o perfil que mais se desafia? Mas veja bem, cada pessoa difícil vai exigir de mim e de você uma resposta diferente, obviamente. Mas todas as respostas que a gente vai dar a pessoas difíceis vai exigir de nós uma virtude. E isso é o caminho da ascese e da santificação, diziam os padres da igreja. Cada pessoa que Deus coloca no seu caminho vai exigir de você uma virtude. O lento vai te exigir a paciência. O severo vai exigir de você também, talvez a sua dificuldade não é ser manso, a sua dificuldade é enfrentar conflito, você foge do conflito. Então talvez aquele severo vai exigir que você venha para fora e se imponha, coloque limites saudáveis, o que você não faria por você mesmo, o que nesse caso para você é uma virtude. Tem gente que busca conflito e tem gente que foge. Então talvez Deus coloque aquela pessoa dura para você aprender a se impor, aprender a falar, aprender a sair de cima do muro, entendeu? Porque na vida da gente a gente tem que sair de cima do muro em alguns momentos. Então, cada pessoa difícil exige uma virtude. E não tem outro jeito de crescer como cristão a não ser crescendo nas virtudes diante das dificuldades. Esse é o processo de santificação, gente, não tem outro. E olha, se você olhar, Jesus conviveu com muitas pessoas difíceis, muitas. Jesus conviveu com hipócritas, a gente vê muito isso, né? Lá em Mateus 5, ele falando dos hipócritas. Jesus conviveu com pessoas com orgulho espiritual, como os fariseus. Eu jejuo, quem é você para não jejuar, né? Jesus conviveu com agressividade verbal, as pessoas dizendo para ele, fazendo pegadinha, falando mal dele. Lá em Nazaré, queriam jogá-lo do precipício, imagina a cidade na qual ele tinha se criado. Jesus lidou com hostilidade aberta. Hostilidade total. Ele sabia que as pessoas o queriam matar. Ele sabia que as pessoas estavam armando laços. Ele sabia que cada pergunta que as pessoas faziam era com uma intenção ruim. A gente tem que tomar cuidado com as perguntas que chegam até nós. Nem todas você tem que responder do jeito que você acha que você tem que responder, né? Mas o que Jesus fez? Ele estava armado, deu um tiro em cada uma das pessoas. O que ele fez? Ele respondeu da maneira como Deus responde. E aqui, eu vou estar aprofundando isso, claro, a maneira como Deus responde está na passagem que a gente leu. Deus é compassivo, Deus é bom, Deus é humilde, Deus é manso, Deus é paciente, Deus é verdadeiro, Deus suporta, Deus perdoa. Mas olha, uma coisa muito importante para você. Tem pessoas que nunca verão a Deus, nunca buscarão na igreja, nunca irão à missa, nunca lerão a Bíblia. Então a única forma dessa pessoa difícil ver Deus, entender Deus, essa pessoa que trabalha com você que é difícil, é vendo como Deus age na sua vida. Você age como Deus? Porque Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Porque daí as pessoas, vendo as vossas boas obras, glorificarão ao Pai. Então, muitas pessoas que são difíceis lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na repartição, lá naquele ambiente no qual você está sendo talvez até, desafiado, desafiada, elas estão lá e você está lá para fazê-las entender como Deus é. Porque elas não sabem. E é olhando para a sua vida que elas vão ver que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Que Deus também corrige com verdade, muitas vezes, sobretudo você que é um pai, uma mãe, um líder, você vai ter que corrigir. Mas eu sempre digo,
digo nos meus programas, nos meus livros, nas minhas redes sociais, há uma diferença entre corrigir humilhando e corrigir motivando, né? Você pode corrigir, mas não corrige humilhando. Talvez a pessoa sabe que ela tem aquela fraqueza, talvez não, ela sabe, sobretudo depois dos 40, né? Nada é oculto aos nossos olhos, só se a pessoa chapar muito, né? Beber muito, usar muito pó, muita droga. Mas você vai vendo, você acabaram as ilusões a respeito de você, né? Então, corrigir motivando, não humilhando. E como Jesus respondeu a essas pessoas difíceis? Nunca com ódio, gente. Em primeiro lugar, com uma verdade clara. Ele era verdadeiro, claramente, mas sem humilhar ninguém. E ele tinha um amor firme. Então, quando ele chama, por exemplo, os fariseus de raça de víboras, ele não está humilhando aquelas pessoas. No fundo, no coração dele tem um desejo de salvar. Sabe quando você dá aquele choque? Cara, acorda. Vocês são os representantes da lei, vocês estão no templo, vocês vão para o inferno, vocês não estão vendo que eu sou Deus, acorda, raça de víbora. Então Jesus, ele tinha esse amor firme, e também Jesus, diante das ofensas, diante das pessoas difíceis, ele tinha uma coisa que muitas pessoas não têm, que é um coração livre, de quem diz o que tem que dizer, faz o que tem que fazer, mas sem ficar se justificando, sem ficar levando tudo para o pessoal. Olha, as pessoas hoje, me perdoem, são de açúcar. A pessoa me corrigiu, eu já contei esse exemplo aqui outra vez, disse que uma pessoa na paróquia leu muito mal, o padre foi lá e falou: filho, você precisa ler melhor. A pessoa deixou de ir na paróquia, ficou magoada. Aí ela falou: vem falar comigo, né? Eu falei para ela falou: o padre me corrigiu porque eu li mal. Eu falei: você leu bem? Ela falou: não. Mas é a função do padre, ué. Ele não pode que pessoas que leiam, porque é a palavra de Deus, se você ler mal, o outro não entende. A palavra de Deus está sendo proclamada, que salva os corações. Não, mas ele me corrigiu. Gente, isso é de açúcar. Gente, a pessoa mais imatura que existe no universo é a pessoa que não sabe ouvir correção. Você tem que sempre dizer que ela está certa, senão ela vira o teu inimigo. É muita imaturidade, sabe? Então Jesus, ele tinha o coração livre de quem fala o que tem que falar, mas sem ficar levando para o pessoal, sem ficar se justificando. Me perdoe, tem pessoas que é muito difícil. Você sempre, quando você faz uma correção pontual, a pessoa sempre tem uma justificativa e a culpa é sempre sua, de você que está corrigindo. Você nunca vai crescer se você for assim. Isso não é sabedoria, isso é insensatez. Ouça o que as pessoas que estão perto de você estão dizendo. Tem pérolas de conversão, de sabedoria, através das correções que as pessoas que estão perto de nós estão fazendo. Tudo bem, talvez a pessoa não sabe, não é especialista na melhor forma de corrigir, mas ela está te comunicando algo. E quem está perto da gente é quem mais nos conhece, né? Ela está dizendo: você pode crescer, você pode ser mais santo, você pode ser mais virtuoso aqui. E é o orgulho que faz, faz você e eu dizermos, tá bom assim, não tá bom assim. Se tivesse, Deus não tinha enviado essa pessoa no seu caminho. Nossa vida cresce, gente, a árvore cresce para cima, tá? Claro, tudo bem, tem a raiz é para dar solidez, mas chega uma hora que não dá para a árvore crescer só para baixo. Ao contrário, só se for batata ou cenoura, né? O resto cresce para cima. Tem que ir para cima, tem que melhorar, tem que progredir. Então, a pergunta não é como mudar o outro somente, mas é como eu me torno ao lidar com ele, o que em mim melhora ao lidar com ele, né? Não se trata de vencer a discussão, mas se trata de se vencer interiormente, e melhorando, e incorporando isso aqui: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar o outro, perdoar. Olha só, agora alguns outros fundamentos bíblicos para ajudar a gente a expandir essa reflexão e entender como que a gente tem que reagir a pessoas difíceis. Não precisa abrir, eu só estou citando. Provérbios 15:1. A resposta suave, mansa, abranda a ira. O que Jesus está dizendo? O que Provérbios está dizendo e que Paulo disse aqui, falando da mansidão? Que a resposta branda, que a resposta suave, mansa, ela desconstrói a ira do outro, porque às vezes a pessoa chegou diante de você, armada, sabe, para te detonar, para te tratar mal, para acabar com você. E às vezes, humanamente falando, ela tem até razão, porque você pisou na bola. Ela chegou ali preparada para acabar contigo. Mas se você dá uma resposta mansa, quer ver uma coisa que desarma as pessoas? Tem uma pessoa que é minha dirigida, tem uma pessoa que eu acompanho, que eu até falei esses dias: você precisa sorrir mais, você tem um sorriso lindo. Uma coisa que desarma o furioso é o sorriso. A pessoa está brava com você, né? A gente que às vezes está na mídia, né? A gente corre o risco de ser muito julgado, né?
Esses dias eu cheguei num lugar, eu dei um sorriso para a pessoa falou assim, nossa, padre, o senhor me desmontou quando o senhor sorriu para mim, que eu não gostava de você. Eu falei, mas eu nunca te vi, né? Por que você não gostava de mim? Mas a pessoa, às vezes, vê a gente, vai criando estereótipos, né? Fulano é assim, fulano é assado, fulano é metido. Eu não estou dizendo dessa questão, essa questão é banal, mas para dizer assim, que um sorriso, né? Você chega e dá um sorriso, bom dia. Você desarma a pessoa. Uma brincadeira, né? Eu gosto tanto de pessoas bem-humoradas. Eu acho que ser bem-humorado não é símbolo de infantilidade. Pelo contrário, é símbolo de uma grande maturidade. Pessoa que sabe brincar, que sabe sorrir, que sabe fazer piada. Claro, com ordem, né? Sem machucar os outros, sem vilipendiar os outros. Brincando na hora certa também, que tem hora que não dá. Mas é muito bom. Sabe, um sorriso, uma palavra branda, uma brincadeira, sabe, desarma uma bomba relógio que estava ali para explodir. Então, a palavra branda, a palavra suave, mansa, abranda a ira, né? Então, saber ser mais manso, como pediu São Paulo aqui. Chega num lugar que está tenso, sorria, dá um bom dia. A gente se tensiona tanto que a gente não dá mais bom dia, a gente não sorri. Às vezes o esposo é a esposa. Acorda do lado do outro e fala, nossa, essa íngua do meu lado de novo, né? Vê a sua mulher com aquele cabelo de 3 para cima, seu marido que já acorda reclamando. Não, dá um sorriso e fala, bom dia, meu amor, tudo bem? Eu acho que é tão bonito, né? Esses dias eu vi na internet um vídeo, né? Um rapaz comentando um vídeo, uma mulher dizendo, é palhaçada, né? Eu gosto de ver vídeos engraçados quando eu estou cansado. A mulher dizendo, olha, eu não gosto que me chama de amor, eu não gosto que me chama de doce, docinho, princesa. Aí o cara fez um comentário dele falando com uma mulher, brincando, né? Era a mulher, a namorada dele, que eles fazem vídeos de comédia junto. Ele olhou para ela e falou, bom dia, capivara velha. Né? Tipo assim, você não gosta que chama você de amor? Então chama você de capivara velha, né? Cobra, urutu, sei lá. É assim que você quer ser chamada? Não, pelo contrário, gente. Claro, não precisa ser meloso, mas bom dia. Lá na sua cama, dá um sorriso já para essa bênção que está do seu lado aí, né? Bom dia, meu amor, bom dia para os seus filhos. Tem gente que faz isso, ótimo, mas tem gente que já perdeu, né? Por quê? Porque é o desgaste, porque eu estou cansado. Essas coisas não podem se perder. Palavra branda, palavra suave, mansa, branda a ira. Depois Eclesiástico 4:30, só estou citando. Não sejas como um leão na tua casa. Olha, às vezes a pessoa é um doce fora de casa. É muito acessível, suscetível a coisas boas, é simpática, é atenciosa, chega em casa, fecha a cara. Não vem falar comigo, não. Gente, você que tem filho pequeno, criança faz trabalho, adolescente, é confuso. Você quando tinha 12 anos era perfeito, né? Gatinha, gatão. Lembra da sua adolescência? Eu não posso nem falar nada. Eu, na minha adolescência, Jesus, a minha dona Bárbara pagou os pecados, né? Purificou ali o pecado das gerações passadas da minha mãe, né? Então, meu filho é confuso, ele bagunça. Qual é o problema que ele tem, padre? O nome da doença eu sei, adolescência. Vai passar, tá? Então, calma. Sabe, não seja como um leão na sua casa. Acalma esse coração. Às vezes a oração que você tem que fazer é, Senhor, mantém minha boca fechada. Senhor, mantém minha boca fechada. Senhor, mantém minha boca fechada. E não é só manter a boca fechada. Depois, Senhor, transforma os sentimentos do meu coração. Me faz ter isso aqui que Paulo falou. Vou ler novamente. Já é a 6ª vez que eu leio. Para você fixar isso no seu coração. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, suportar o outro, né? Senhor, transforma também aqui dentro, né? Outra citação, só, como o padre já disse, citando, 1 Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Toda pessoa seja pronta para ouvir, lenta para falar e lenta para se irritar. Nós estamos vivendo o contrário, né? A gente fala logo, a gente não escuta e a gente se irrita no primeiro momento. Não. Pronto para ouvir, lento para falar. É a palavra de Deus, Tiago 1, 19 e 20. Lento para se irritar. Sabe, esse é o caminho. A Bíblia não está propondo a eliminação das pessoas difíceis, gente, mas a transformação do nosso coração enquanto a gente convive com ela. É um caminho de santificação, de ascese. Convive com elas, né? E olha o que São Basílio Magno, doutor da igreja, disse na regra maior. Isso aqui é fantástico. Número 8. Quem convive consigo mesmo, vive com um amigo fácil, ou amigão. É na convivência com os diferentes que se prova a virtude. Meu amigo, aí a chapa ferve, né?
Quem convive consigo mesmo, vive com um amigão, né? Muito fácil, você entende, né? Você mesmo, eu estou cansado, por isso que eu pequei. Às vezes as pessoas até vêm no confessionário dizendo, sabe, padre, eu pequei porque aquele dia eu estava assim. Eu falo, filho, só diga o seu pecado, né? Porque a gente é muito condescendente, muito compassivo com a gente mesmo, às vezes. Mas o outro não, o outro pecou, é pancada na testa. Então, conviver consigo mesmo é conviver com um amigo fácil, é na convivência com o diferente que se prova a virtude. A dificuldade do outro é matéria-prima para a minha santidade. O defeito do outro é matéria-prima para a minha santidade. São João Crisóstomo, homilia sobre Mateus, número 18. Nada nos assemelha mais a Deus do que amar quem não nos ama. Porque essa é a categoria que Jesus usa em Mateus capítulo 5 para definir Deus. E ele disse, você ama só quem ama? Que bem que você faz, os pagãos fazem isso. Quem não conhece Deus ama quem o ama, né? O traficante lá, se tem outro traficante que faz a ele um favor, ele vai retribuir o favor. Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é conhecido por isso aqui, ó. Amar quem não merece. Eu não estou falando para você ficar levando pancada na cara. Claro, impõe limites, corrige, mas tem uma hora que não dá para fugir. É carregar a cruz, sabe? É carregar a cruz. O outro está cego, né? O outro não está vendo. Então, São João Crisóstomo está dizendo, em outras palavras, que o difícil é uma oportunidade para imitar Cristo, imitar Deus, né? E a verdadeira vitória não é permitir que o outro destrua, é não permitir que o outro destrua a sua paz interior, mas continuar seguindo Cristo, carregando a sua cruz, convivendo com essa pessoa, né? A gente tem que responder com mansidão ao difícil, não é por fraqueza, gente, mas por força. A mansidão não é uma fraqueza, perdão, dizia São Francisco de Sales, é força. Só o forte sabe ser manso. Por quê? Porque mansidão pressupõe domínio próprio, né? Aquilo que os gregos chamavam de encrateia, encratós. Então, domínio próprio, que é a virtude da temperança, né? A virtude cardial, é uma coisa de gente forte. Gente fraca não se domina, não. Gente fraca vai no fluxo, né? Fala o que pensa, reage com preconceito, com tanta coisa ruim, né? Então, última coisa que os padres do deserto, em especial João Cassiano dizia, que a convivência com uma pessoa difícil é o laboratório da pureza de coração, aquilo que eles chamavam de catarsis, né? A purificação. E Cassiano completa, ninguém é tão paciente até encontrar alguém que o provoque. Ou seja, é o provocador que vai fazer você ser paciente, que vai fazer você crescer na paciência. Não é a pessoa fácil, né? Então ninguém é tão paciente até encontrar alguém que o provoque. O murmurador, sabe, vai fazer você ser paciente, vai fazer você ser humilde. O agressivo vai ser um teste para a sua mansidão, né? O irritado vai ser um teste para você crescer no silêncio interior. Sabe? Então, a gente precisa entender que cada pessoa difícil que Deus te manda, permite na sua vida, é um degrau que Ele quer que você suba na santidade. No fundo, no dia do juízo, nós vamos ter que agradecer essas pessoas, se nós respondermos como Cristo, obviamente. Se não respondermos como Cristo, aí a chapa vai ferver para o nosso lado, né? Então, continuando. As pessoas difíceis, dizia Santo Agostinho, são escola da paciência. E a paciência é a raiz da caridade cristã. O que o último versículo disse? Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Santo Agostinho está dizendo que a paciência é a raiz do amor, que é o vínculo da perfeição, da caridade cristã, que é outro nome para amor, né? Então, paciência, gente. A paciência é companheira inseparável da caridade. No Tratado de Patiência, número 15, Santo Agostinho disse. A paciência, é companheira inseparável da caridade, né? Então, é o amor que nos faz ser paciente, e é a paciência que nos faz amar, né? E muitas vezes, a gente não entende que a gente não está vivendo isso aqui, ó, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando, perdoando, porque nos falta amor, né? Santo Agostinho completa, no Sermo 82. Suportai-vos uns aos outros no amor, porque o que hoje te parece insuportável, amanhã te parecerá leve se o amor crescer. O que hoje te parece insuportável, amanhã parecerá leve se o seu amor crescer. O amor em primeiro lugar por Deus, você ama a Deus naquela pessoa. Você não está dizendo que o que ela fez de errado é certo, não. Você reconhece, é maldade, é ruim, mas você a ama por Deus e ama Deus nessa pessoa. E quando o amor cresce, o que era pesado se torna leve, sabe? O amor tem dessas coisas, gente. Ele faz o pesado se tornar leve, né? E o que é o companheiro incomparável do amor, a raiz do amor é a paciência.
Paciência que se desdobra na compaixão, né? O que é compaixão? Padecer com o outro, sentir a dor do outro, entender que às vezes o que ele está te jogando para fora, né, em ti de ácido, é o que está já estourado dentro dele de dores que ele não conseguiu lidar, e você precisa ajudá-lo de alguma forma, rezar para que Deus o faça enxergar, porque, gente, eu tenho a plena convicção que ninguém acorda pela manhã dizendo assim: hoje eu quero fazer pelo menos 15 pessoas infelizes, hoje a minha meta é acabar com o dia do sapo. Não é. Às vezes a pessoa que te faz mal, ela também está infeliz, ela não está querendo fazer você infeliz, ela está buscando uma maneira de lidar com a dor que ela não consegue expressar em palavras, em verbalizar, né? E ela está certa? Não está. A gente tem que corrigir? Tem que colocar alguns limites? Tem, mas sempre com essa caridade, né? Para que ela veja Deus na nossa vida e entenda como Deus funciona, né? Depois, lidar com pessoas difíceis exige alguns movimentos espirituais. Eu quero falar de 3, para a gente incorporar isso aqui: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar, perdoar. Primeiro movimento espiritual, aquilo que os padres do deserto chamavam de purificação interior, que eu já falei, catarse, que nós chamamos modernamente de ascese, né? Ascese é um movimento de subida, de crescimento. Então, para lidar com pessoas difíceis, você tem que entender que você precisa se purificar nesse relacionamento, que a sua luta não é contra o outro, mas contra o que está desordenado dentro de você, porque às vezes a maldade do outro desperta a maldade em mim, a ira, o orgulho ferido. Como ele pôde fazer isso, né? A maioria dos nossos problemas nos relacionamentos vem pelo nosso orgulho ferido, porque a gente tem uma imagem de si mesma maior do que a gente é, a gente se vê de maneira inflada, né? Eu sou tão bom, eu mereço tanto afeto. Será que é mesmo, né? Ou imaculado na sua concepção? Imaculada, né? Menos, né, gente? Fura a bolha um pouquinho, fura o balão, desce um pouquinho, né, desse pedestal. Mas às vezes você não entende que o que está te fazendo sofrer é o teu orgulho ferido. Você se acha muito grande. Sua sede de aprovação, né? Como a gente, pelas nossas feridas e pela essa consequência do pecado original, nós temos uma sede de aprovação, que as pessoas nos celebrem, nos elogiem, nos vejam como somos bons. Quanto melhor você ser, mais você vai ser desaprovado por muitas pessoas, por problemas que são delas, não são seus. É inveja, ciúme. E olha, chega uma hora na vida que a gente tem que aprender a, sabe? Eu já cheguei nessa fase, graças a Deus, o bom do tempo, né? Falo bem, falo mal, o problema é seu. Tem mais coisa para fazer, tem muito coisa para fazer. Sinceramente, hoje eu confesso que, eu acho que é própria da idade também, né? A idade humana, né? Cronológica, vai dando para você essa liberdade interior e, claro, a sese também. Mas a sede de aprovação que a gente tem. Como ele pôde me desaprovar? Que se exploda se ele pôde desaprovar. O problema é dele, é seu também. Resolve isso aí. Essa sede de aprovação, aprenda a dar glória mais a Deus, fortalece mais o seu coração na sua intimidade com Deus, recebendo esse amor puro dele que equilibra a sua autoestima deturpada, que exige elogio e aprovação a todo momento. Olha, é bom elogiar as pessoas, mas você conviver com uma pessoa que você tem que elogiar a cada 3 minutos, pelo amor de Deus, é uma penitência, né? Carência que você está, né, minha filha, meu filho? Vamos melhorar. Então, purificação, reconhecer o que está dentro de você, o orgulho ferido, a ira, o desejo de controlar tudo. Saiu da minha mão, chapa ferro. Meu amigo, você não é Deus, tá? Deixa as coisas rolarem na sua casa, deixa as coisas fluírem na sua vida. Para de querer segurar tudo com a mão. Quanto mais você quer controlar, mais agoniado você fica, né? Mais angustiado. Então, a primeira coisa é a purificação interior. Olhar para a gente, consertar na gente o que precisa ser consertado para conviver bem com o outro. E a segunda coisa que eu já falei, mas agora eu vou exemplificar de maneira mais contundente, é entender que cada situação de encontro com uma pessoa difícil é uma oportunidade para imitar Jesus. E o que é ser santo, gente? É imitar Cristo. Qual é a finalidade da vida cristã? Imitar Deus. Então, você precisa imitar Deus. Jesus viveu a mansidão com os fracos. Você precisa viver com os lentos. Eu preciso viver. Nós precisamos viver. Jesus viveu a firmeza com os duros de coração, mas uma firmeza que queria salvar, né? Dizendo a verdade, não fugindo dos conflitos desnecessários. Jesus viveu o silêncio diante da injustiça. Muitas vezes, olha para a paixão, como um cordeiro destinado ao matadouro. Isaías 52, 53, não abriu a boca, né? Jesus viveu o perdão diante da maldade. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Jesus rezou por aqueles que o perseguiam. Então, é pesado, mas isso é ser cristão, não tem outro caminho. Jesus disse, rezai pelos que vos amaldiçoam. Mateus 5, leia Mateus 5 depois, tá?
Jesus disse, se baterem num lado da face, dê o outro. Então, não tem outro caminho. Para você crescer, para você, de fato, se tornar um homem maduro, uma mulher cristã de verdade, que caminha para o céu, você tem que imitar Jesus. Você tem que imitar Jesus. Fazer dessa dificuldade, de encontro com o outro, uma oportunidade para imitar Jesus, na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão, na paciência. O Espírito Santo já está te mostrando pessoas com as quais você precisa ser paciente hoje. O Espírito Santo já está te mostrando situações que você precisa ter compaixão, ter bondade, ter humildade. Voltar atrás, pedir perdão, conversar direito. Não ficar gritando com os outros. Ninguém merece que você fique gritando. Se grito resolvesse, o porco não morria, né, gente? Já falei isso aqui. Então, sabe, parar, abordar melhor as pessoas, falar com mais mansidão. E terceira coisa que a gente precisa ter, primeiro é purificar-se, viver a ascese, a purificação interior. Segundo é imitar Cristo. Terceira é viver a caridade madura diante das pessoas difíceis. Elas são um chamado para que nós vivamos a caridade, o amor maduro. Caridade não é sentimentalismo, gente. Eu não estou sentindo que eu amo. Meu amigo, com todo carinho, tem hora que você tem que falar que se exploda o que eu sinto. Não é sentimentalismo, é amar com uma decisão, sem depender do retorno, como Jesus falou. Passa por Deus, é renunciar à vingança. Ao Senhor pertence a vingança. É dizer não com amor, é corrigir com amor. É buscar a paz sem perder a verdade. Também isso é importante, como eu disse, tem pessoas que buscam conflito, tem pessoas que fogem. Não vou perder a paz com o outro, mas eu também não vou deixar de dizer a verdade, de corrigir para que ele seja salvo com amor, mas de enfrentar os conflitos necessários, né? E outra coisa que faz parte da caridade madura é colocar santos limites também quando necessário. Às vezes você vai ter que colocar limites. Olha, tudo bem, você tem seus problemas, mas eu não aceito que você me chame assim, que você me trate assim, né? Porque também você tem que colocar alguns santos limites. Jesus colocou em alguns momentos. E no auge, que era a paixão, ele simplesmente suportou, né, no momento certo. Então tem que estar ligado em Deus também para perceber esses movimentos, né? Existem momentos que você vai ter que pôr limites saudáveis, santos, e existem momentos nos quais você vai ter que simplesmente suportar, né? Então, em síntese, né, assuma a mansidão como força, né? A mansidão não é passividade, é domínio interior, como o padre falou. Ore por quem te fere, né? E, sobretudo, interprete com misericórdia as pessoas, né? Interprete com misericórdia. Todos carregamos feridas, gente. Muitas reações, como eu disse, nascem de dores ocultas, né? E guarde no seu coração. Deus nunca vai te pedir para você perdoar alguém mais do que Ele já te perdoou. Nunca. Deus está me pedindo isso, eu tenho certeza que Ele já te perdoou na cruz. E que você vai precisar do perdão, como eu falei ontem, anteontem, no dia do juízo. Então Deus nunca vai pedir para você perdoar alguém mais do que Ele já te perdoou, né? Então a gente tem que se desarmar hoje, fazer esse exame de consciência e perguntar a nós mesmos: será que as pessoas são mesmo tão difíceis de amar? Ou será que nós mesmos nos tornamos exigentes demais, né? Sabe? E vemos tantos erros das pessoas, não vemos os nossos erros? Ou será que nós temos expectativas demais? As pessoas têm que ser o que eu quero, têm que agir assim, têm que fazer no meu tempo, tem que ser... sabe? Às vezes você ora pedindo para que Deus mude a pessoa, para você falar assim: Senhor, faz daquela pessoa o que eu quero. Não, Senhor, faz daquela pessoa o que o Senhor quer. O que o Senhor tem para a vida dela? Porque talvez o 100% dela seja o 30% seu. Mas se é aquela capacidade que Deus a deu, é isso que Deus espera dela. O 100% dela que é 30% seu. Então, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, vestir-se de tudo isso, perdoar, né? Viver o amor, que é o vínculo da perfeição, suportar. Enfim, aqui tem um critério maravilhoso. Hoje é sexta-feira, um dia penitencial, né? Que tem critérios maravilhosos para um bom exame de consciência. Eu exorto você, incentivo você a ouvir novamente essa pregação depois. Talvez com um papelzinho, uma caneta ou no bloco do seu celular, faça um exame de consciência para a sua confissão. Faça uma boa confissão. Hoje é sexta-feira, dia penitencial. Se puder fazer um jejum, também é muito bem-vindo na sexta-feira, né? E volte para Deus. Entenda que isso é santidade, que por falta dessas coisinhas, muitas pessoas vão se perder, tá? A gente não pode achar que é só grandes coisas. Não, são essas pequenas coisas que fazem um santo ou um grande pecador, né? Enfim, é isso.